Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Borba e vamos agora resolver mais uma questão de física. Vamos lá? Questão número 4. Um satélite geoestacionário é aquele que se encontra parado em relação a um ponto sobre a superfície da Terra. Se a Terra fosse perfeitamente esférica, com distribuição homogênea de massa, esses pontos só poderiam estar no plano que contém a linha do equador terrestre. Na realidade, os satélites geoestacionários encontram-se sobre pontos ligeiramente fora desse plano. Para colocar um satélite estacionário em órbita ao redor de outro astro, como a Lua ou Marte, considerando este astro perfeitamente esférico e com distribuição homogênea de massa, o raio da órbita do satélite dependerá apenas: letra A, do período de rotação do astro e da massa do satélite. Letra B, da massa e do raio do astro e da massa do satélite. Letra C, do raio e do período de rotação do astro e da massa do satélite. Letra D, da massa e do período de rotação do astro. Ou letra E, da massa e do raio do astro. Então vamos prosseguir aqui para a nossa resolução desse problema, bem interessante, na verdade. Vamos começar utilizando a nossa lei da gravitação universal, né? A famosa lei da gravitação universal de Newton. Então a gente tem o quê? A gente tem que a força gravitacional, ela é a constante G vezes produto das massas envolvidas dividido pela distância ao quadrado. Então, como a força resultante gravitacional é aquela força centrípeta, ou seja, a força que segura os objetos em órbita, a gente tem o quê? A gente tem que a força centrípeta vai ser a nossa força resultante, massa vezes aceleração centrípeta. Nada mais é do que massa vezes a nossa velocidade angular ao quadrado vezes o raio ou a distância entre os objetos. Tudo bem? Então, sendo assim, nós vamos igualar essas duas forças e vamos obter que massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes a distância entre os objetos vai ser o quê? Vai ser a constante gravitacional vezes o produto das massas dividido pela distância entre os objetos. Sendo assim, nós podemos reescrever nossa distância passando esse r ao quadrado do denominador para o segundo membro e dividindo as massas dos dois lados, pessoal, aqui, ó, nós vamos poder simplificar essas massas no final, tá certo? E também passando esse ômega ao quadrado, que é a nossa velocidade angular ao quadrado, para o denominador do outro lado. Para quê? Para a gente poder escrever o nosso raio da órbita, tá? Em termos das outras grandezas envolvidas, que são as massas, velocidade angular e constante gravitacional. Ou seja, vai ser a raiz cúbica, tá? da constante gravitacional vezes o produto das massas dividido pela massa vezes a velocidade angular ao quadrado. Tá? Essas massas, como eu disse para vocês, elas vão poder se cancelar. Essa velocidade angular a gente sabe que equivale a 2π sobre o período de revolução. Tá? E substituindo nessa equação, a gente também pode reescrever em termos do período de revolução. Né? Como, professor? 2π ao quadrado sobre t, tá certo? Então a gente vai ter aqui 4π ao quadrado sobre t ao quadrado, né? E esse t ao quadrado, como está aqui em forma de fração, ele vai lá para cima no numerador, né? Então nós vamos ter que esse raio da órbita geoestacionária vai ser a raiz cúbica da constante gravitacional vezes a massa, a maior massa no caso, vezes o período ao quadrado dividido por 4π ao quadrado. Pessoal, desse modo, a gente pode observar que essa equação ela é possível, tá? Com a seguinte idealização. O raio da órbita ele depende da massa do astro, tá? E do seu período de rotação. Então, com isso, a gente entende que o gabarito correto é a letra D. Letra D de dado, tá bom? Então, a gente encerra aqui a resolução dessa questão. Eu espero que você tenha compreendido. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.